renováveis. Quando a gente fala do gerar, ele foi instituído, ele foi criado a partir de uma matriz que envolve necessariamente aqui, ó, 5 eixos de atuação. E a gente desenvolveu esse programa também com base em vários estudos internacionais, dizendo que para ter o sucesso da implementação de programas dessa natureza era importante atuar em algumas frentes. Então, a gente tem o eixo regulatório, e dentro desse eixo, o que se espera é simplificar em todos os seus aspectos, licenciamentos, seja ambientais, seja de localização, enfim, regular e trazer segurança jurídica para o investidor a partir de legislações, obviamente, que são competências do Estado. E aquelas que são de competências dos municípios, o Estado se coloca à disposição para auxiliar os municípios com as suas legislações no sentido de apoio institucional. E o que compete às regulações federais, a gente tem atuado fortemente, proximamente, principalmente junto ao nosso Poder Legislativo Federal, para trazer o olhar do Estado frente a esses temas. Um outro eixo é o acesso à rede, então muitas vezes as usinas vão gerar a sua energia, mas elas precisarão, né, via de regra, acessar a rede de concessionários. Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo, as nossas principais concessionárias de energia é a EDP e a Santa Maria. Então, é fazer um fluxo de trabalho com essas hoje atuais 2 concessionárias que nos permitam também permitir que os processos fluam de uma forma contínua e saudável, não trazendo aí nenhum tipo de insegurança ou de atraso no projeto de implementação desses geradores, dessas usinas vinculadas ao gerar. Um outro eixo muito importante é o desenvolvimento regional. Então, é uma política de Estado, é uma premissa do governador do Estado, Renato Casagrande, de levar desenvolvimento econômico para todos os municípios do Estado. Então, descentralizar o que normalmente acontece, né? De instalação de indústria, de projetos mais nas metrópoles, né? No nosso caso aqui na região da Grande Vitória. Então, a ideia e o objetivo é trazer essa descentralização. E aí, por questões de vocação geográfica também, muitos desses municípios têm potencial para receber, por exemplo, projetos de eólica offshore, eólica onshore, por exemplo, que estão dentro do programa Gerar, afinal, são fontes renováveis. Então, a gente também tem esse apoio e esse olhar de desenvolvimento regional. Um outro eixo é o eixo PID, que é pesquisa e desenvolvimento, e é então fomentar, seja via o setor privado que acessa incentivos tributários ali, uma contrapartida e investir em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, através de aplicação do fundo que existe em disponibilidade hoje junto ao governo do Estado, via o Funsintec, enfim, fundos relacionados à inovação, à pesquisa e desenvolvimento, projetos e inovação no setor de energia. Um outro eixo é o eixo de financiamento, então, seja num relacionamento mais próximo, institucional, junto com o BNDES, por exemplo, seja com linhas de crédito para projetos via Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, via parcerias com instituições privadas, enfim, abrir frentes de financiamento para a realização efetiva desse projeto, o CAPEX inicial desse projeto. E, finalmente, um eixo que eu atuo muito, que é um eixo de incentivo tributário, né? Então, o eixo de incentivo tributário, ele tem também como objetivo atrair esses projetos que hoje não estão aqui, ou seja, trazer esses novos investimentos pela via da concessão de incentivos tributários. E aí eu vou falar um pouquinho mais desse eixo especificamente, por ser a minha rotina aqui também diária. Dentro desse eixo, o que nós fizemos no nosso Espírito Santo? E aí as pessoas tendem a confundir o gerar com energia fotovoltaica, mas vamos só esclarecer que não é, inclusive, mas não somente, né? Então, por uma questão de legislação federal, lá em 2017, para quem está nos assistindo gosta, mas enfim, não está tão afeta a matéria tributária,
sempre existiu entre os estados, sempre assim, depois da década de 70, isso foi acentuando, a chamada guerra fiscal, ou seja, os estados iam concedendo ali determinados incentivos, sem que isso tivesse o apoio dos outros estados, ou seja, dentro do âmbito do CONFAS, que é o Conselho Fazendário dos Estados, e isso gerou a chamada guerra fiscal, cada estado oferecia ali o seu incentivo. Em 2017, foi publicada uma lei complementar, que é a Lei 160, que veio organizar isso tudo. Depois deles tomarem, os estados tomarem uma bronca do Supremo Tribunal Federal, que falou: ó, eu vou julgar isso aqui ou vocês se organizem. Os estados se organizaram e publicaram essa lei complementar, né? O legislativo, na verdade, publicou essa lei complementar, que fez o quê? A gente chama da lei de convalidação dos incentivos. Que ela nada mais fez do que dizer o seguinte: todos os incentivos concedidos até a data de hoje, leia-se 2017, e são considerados válidos, ainda que eles não tenham seguido as regrinhas previstas na época. São considerados válidos. E mais, tá? Vai ter agora uma escala. Então, até a data de hoje, e então eu vou trazer uma novidade para vocês, então até a data de ontem, qual era essa escala? Benefícios industriais têm validade até 2032. Benefícios comerciais, atacadistas, e-commerce, o prazo até 2025. Incentivos portuários, ou seja, de comércio exterior, 25, e os comerciais até 2022, ou seja, o ano passado. E eles disseram o seguinte também nessa legislação: a partir de hoje, lá em 2017, nenhum estado fica autorizado a inventar a roda, nenhum estado fica mais autorizado em conceder um incentivo novo que não seja aqui dentro do CONFAS, sob pena, inclusive, de responsabilização criminal do governador do estado que o conceder. Mas eu vou abrir uma exceção. Essa lei dizia, né? Que você, estado, pode fazer uma cola, ou seja, copiar incentivos de estados vizinhos da sua região. O que isso quer dizer na prática? Que desde 2017, por exemplo, o Espírito Santo só poderia colar incentivos que hoje eu não tenho. Se eu quiser criar um novo, por exemplo, além de ser dentro do CONFAS, com a reunião de todos, eu só posso conceder esses incentivos se eu fizer uma cola de incentivos atuais dos meus estados vizinhos, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Especificamente, o nosso colega de Minas Gerais, ele, lá em 2016, salvo engano, ele criou uma normativa em que concedia isenção de ICMS para a geração de energias a partir de fonte fotovoltaica, com base numa normativa da ANEEL, que antes era de 2012 e que foi atualizada. Então, o que Minas começou a fazer? Olha, eu permito que mini e micro usinas fotovoltaicas, e aí leia-se até 5 megas, né, tenham isenção de ICMS. Minas fez isso. O que todos os estados possuíam? Isenção. E Minas também fez mais. Ela também incluiu dentro da normativa dela a modalidade de geração compartilhada, né? Que é você gerar a sua energia e ter ali via um consórcio ou uma cooperativa, por exemplo, o compartilhamento desses créditos de energia. Então, ela, além de aumentar a faixa ali de mega, ela também incluiu ali a geração compartilhada. Os outros estados continuaram com o que era a antiga regulação do órgão competente, que é da ANEEL, até o mega alto consumo remoto. Pois bem, nós fizemos, então, como um dos eixos de curto prazo, dentro do eixo tributário do Gerar, a cola de Minas, que foi publicada recentemente. Então, isenção até 5 megas de fontes a partir de fotovoltaico, elas estão sendo possíveis hoje no estado do Espírito Santo, graças a essa cola de Minas. Raquel, qual é o prazo desse eixo específico dessa fotovoltaica? Até a data de ontem, o prazo era 2022. Por quê? Porque Minas Gerais tinha convalidado esse incentivo até 22. E lembra que eu tenho que copiar exatamente o que o colega fez? Então, eu tinha que copiar o estado de Minas. Contudo, porém, todavia, entretanto, que aí vem a novidade que eu disse que traria, no Diário Oficial de hoje, da União, foi publicada a Lei Complementar 186. O que essa Lei Complementar fez? Ela alterou a Lei 160, ampliando o prazo dos incentivos comerciais e
dos incentivos também de agropecuários e portuários. Então, aqueles prazos que eram de 22 e 25 também foram adicionados no prazo de 15 anos primários, ou seja, esses incentivos também vão até 32. Raquel, você está dizendo para a gente, então, que o gerar o eixo tributário da fotovoltaica vai até 2032? Depende do que o meu colega Minas fizer. Se Minas ratificar esse entendimento e continuar com o benefício dele até 32, com validade até 32, sim, nós vamos seguir essa cola. Bom, e por que eu falei, e aí já indo para o finalizando, né? Já está dando 15 minutos, mas e por que eu falei que o gerar no eixo tributário não é só para o fotovoltaica? Porque, por exemplo, se você tem uma usina de biomassa, tem uma usina, olha, Raquel, eu quero trazer aqui, eu tenho um investidor, tenho um fundo de investimento e quero criar um projeto de eólica onshore, que o Espírito Santo tem vocação para fazer essas eólicas hoje em terra. E os municípios têm interesse, já estão regulando, inclusive, licenciamentos municipais para esse tipo de projeto. Quero, então, instalar uma usina de eólica onshore, em terra, essas pazinhas de vento, colher o vento e virar energia. E aí a gente tem outros instrumentos tributários, como, por exemplo, o Investe, que poderão ser acessados os incentivos também para esse tipo de empreendimento. Então, o que o Gerar fez? Tem todos aqueles eixos que eu contei para vocês. Instrumento regulatório, acesso à rede, desenvolvimento regional, financiamento, P&D, incentivo tributário. No incentivo tributário, eu fiz uma cola de curto prazo, que é a de Minas para foto. E para as outras fontes renováveis, eu tenho o Investe, ok? E isso é muito importante. E aí, como a gente citou a lei do Investe dentro da lei do Gerar, esses projetos dentro da lei do Investe, que é uma lei de incentivos também do Espírito Santo, ele ganha um status de prioridade, uma vez que eles estão dentro do programa de geração de renováveis, que é o Gerar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. E aí, outra coisa importante também de falar. A gente tem atuado muito pela assessoria de energia, que hoje é conduzido pela Maiara, aqui na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Tem trocado muitas experiências e compartilhado muito conhecimentos com os municípios. E uma coisa importante, foi publicado também em agosto um decreto em que o governador do Espírito Santo, né, que tem liderado junto com o Conselho, é presidente dos governadores pelo clima, foi publicado um decreto em agosto desse ano, em que o Espírito Santo aderiu ali a Race to Zero e a Race to Resilience. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo se compromete internacionalmente a reduzir e eliminar a emissão de gases no efeito estufa nos próximos anos. E isso ele só vai ser possível com o apoio da sociedade, do setor privado e do setor público. Não sei se alguém abriu o áudio para fazer alguma pergunta. Oi, Raquel. Na verdade, vão ser várias perguntas, né? Você pode então deixa eu só finalizar. Estou dentro do tempo, 17 minutos. Está dentro, com certeza. Então, só finalizando, né, o programa Gerar, então, e aí ele vai atuar em várias frentes, então a gente já pode também afirmar para vocês, esse programa a gente já tem atuado, por exemplo, na questão da mobilidade elétrica, a gente tem atuado muito fortemente na questão relacionada ao hidrogênio verde, porque eu preciso dessas fontes renováveis para geração de hidrogênio verde, como o hidrogênio verde é uma energia que é transportável com mais facilidade, e a nossa infraestrutura rodoviária, por exemplo, ela tem sido uma das referências no Brasil, a gente tem atuado muito forte nisso, e eu vi aqui antecipadamente que qual que seria o nosso, deixa eu ver aqui, a nossa meta. Bom, a nossa meta, então, está no mínimo entre os 5 primeiros até 2023 como líderes em geração de energia fotovoltaica, e de uma maneira bem ousada, a gente quer também figurar entre os 3 primeiros, quiçá, aí Ceará também vai me dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai trabalhar bastante para isso, liderar o assunto do hidrogênio verde, tem sido metas que a gente tem colocado aqui. E falando sobre o que a gente tem feito para chegar a essas metas, eu acho que eu acabei expondo isso, o Gerar, ele é isso,
e o geral, eu Estado, eu, Poder Executivo, né? O que eu tenho que fazer? Permitir que o setor privado trabalhe. Como eu faço isso? Criando políticas públicas eficientes, efetivas e eficazes, dando condições de ambiência de negócio para que isso aconteça. É isso que a gente tem feito. É claro que essas metas só serão possíveis com a parceria de vocês, né? E contem com o Estado para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dessas políticas públicas para que essas metas sejam alcançadas. Agradeço muito o espaço e estou disponível